no quinto capítulo do livro de Esther maravilhosa. Nesse capítulo em si, nós vamos ver o agir de Deus através do sacrifício que Esther fez dos 3 dias de jejum. E esse capítulo nos faz refletir o quanto Deus, Ele ouve as nossas orações quando quebrantamos o nosso coração e quando somos sinceros diante dEle. É uma maravilha estar aqui junto com você, vivenciando esse devocional. Para quem não me conhece, eu me chamo Carla, sou mentora de mulheres. O meu canal ajuda mulheres a se amarem, ter amor próprio, a cuidar da sua autoestima e principalmente restaurar sua identidade em Deus. Já pegou sua Bíblia, minha amada, para vir junto comigo nesse devocional maravilhoso que hoje iremos fazer aqui? Vamos para a leitura. Capítulo 5 do livro de Esther. No 3º dia de jejum, Esther se vestiu com as suas roupas de rainha. Foi e ficou esperando no pátio de dentro do palácio, em frente ao salão nobre do rei. Ele estava lá dentro, sentado no trono, que ficava em frente ao pátio, à porta do pátio. E quando ele viu a rainha Esther esperando lá fora do pátio, teve boa vontade para com ela e estendeu-lhe o seu cetro de ouro. Esther entrou, chegou perto dele, tocou a ponta no cetro e o rei perguntou: "O que está acontecendo, rainha Esther? O que você deseja? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino." Glória! Louvado seja Deus! O livro de Esther relata a passagem dos judeus no reino de Xerxes, principalmente depois que os judeus foram levados cativos da Babilônia. Esther era órfã. Eu só tô recapitulando se você chegou aqui nesse vídeo, mas tem vídeos dos outros capítulos aqui do devocional na playlist que eu estou deixando aqui organizada já para você. Mas nós vemos que devido ao orgulho de Amã, porque Mardoqueu, sendo judeu, ele só adorava a Deus e honrava a Deus e não a nenhum homem. Todas as pessoas que estavam ali no palácio, sendo funcionários, se dobravam diante de Amã, menos Mardoqueu, porque ele preferiu honrar os seus princípios, não negar ao seu Deus, do que agradar ao homem. E por isso Amã se levantou com fúria, não só contra Mardoqueu, mas contra todos os judeus. O que nós vemos aqui é que Deus, antes mesmo de Esther ter sido rainha, já sabia o que iria acontecer com os judeus. Portanto, colocou Esther como rainha no lugar de Vaste. Nós vemos que quando nós buscamos ao Senhor em oração, em intercessão, súplicas sinceras e com quebrantamento, assim como os judeus fizeram, e assim como Esther ordenou 3 dias de jejum, sem comer, sem beber, em prol da vida dela, para que ela se apresentasse diante do rei, já que o rei não a chamava há mais de um mês. E naquela época existia uma lei muito importante: se você fosse se apresentar ao rei sem ser chamado, poderia ser morto. E no último capítulo, no capítulo 4, nós vemos que quando Mardoqueu falou com Esther para interceder junto ao rei pelos judeus, ela falou logo dessa lei. Todo mundo sabe que aqui não se pode se apresentar na presença do rei sem ser chamado, porque senão essa pessoa pode morrer. Mas Mardoqueu, usado pelo Senhor, cheio do poder de Deus, falou com ela: se você não se posicionar, do céu virá ajuda. Mas quem sabe Deus colocou você aí justamente nesse momento para que você se levantasse e ajudasse nessa situação. E aí ela se posicionou. Nesse capítulo 5, nós vemos que Deus, ele
moveu a situação a favor de Esther. Quando nós nos humilhamos perante do Senhor e entregamos a Deus as nossas súplicas com sinceridade, contamos o nosso problema, Deus ele nos dá direcionamento. Ele nos mostra o caminho. O Senhor não nos desampara. O problema é que nós, seres humanos, nos desesperamos, olhamos apenas para o problema e esquecemos que o nosso Deus, ele é poderoso para resolver qualquer coisa, porque está escrito na palavra. Não há nada impossível para Deus. Pode ser impossível aos nossos olhos, mas para Deus não é impossível. E o rei, olha só que maravilha, o rei, quando viu que Esther estava no pátio de fora, ele deve ter se perguntado o que foi que aconteceu, porque ela nunca fez isso e agora veio até mim. E aí o coração dele se encheu de bondade porque ele gostava de Esther. E aí ele pediu para que ela entrasse e estendeu o cetro de ouro e ela tocou na ponta do cetro. E ele perguntou: o que queres, rainha Esther? Se possível for, até a metade do meu reino eu lhe dou. Oh, aleluia! Quando Deus ele quer fazer algo extraordinário na tua vida, mesmo diante do caos, o Senhor ele se apresenta de uma forma extraordinária. Eu acredito que Esther nunca imaginou do rei falar aquilo. Pede até a metade, o que queres? Se você pedir a metade do meu reino eu te dou. Mas o que estava no coração de Esther não era o desejo por bens materiais, mas era para salvar a vida do seu povo. Oh, glória! Eu fico tão feliz quando eu vejo essa passagem, porque muitas vezes a gente confia em pessoas, no dinheiro, no poder, na influência, network, e a gente se esquece que Deus, Ele é que pode resolver todas as nossas causas. Por mais que pareça que vai ser difícil, em meio ao caos, Esther se preparou e agiu. Você tem se preparado diante de Deus? Você tem colocado as tuas orações? Agora não é aquela oração superficial, é um clamor. É uma oração direcionada em prol do seu problema. Senhor, está acontecendo isso. Me ajuda a resolver, mostra uma saída, uma solução. O Espírito Santo de Deus, ele vai te direcionar. Deus vai mostrar o caminho e você vai resolver, assim como aconteceu com Esther. E o que mais me chama a atenção foi a sabedoria. Quantas vezes você já quer contar o problema, já quer resolver o problema, quer estar ali desesperado? Olha a leveza de Esther. Quando o rei perguntou o que é que ela queria, ela convidou o rei para um banquete. Qual é a pessoa que não quer ser ali honrado, celebrado pela sua esposa? Lembrando que nas últimas experiências de Assuero com esposa, ele foi rejeitado por Vasti. E agora a rainha quer dar um banquete para mim e convidou Amã para estar no banquete. Quando você chegar a hora de apresentar a sua causa a Deus e Deus mandar você agir, mostrar o caminho, haja com sabedoria. Não brigue com ninguém. Você não vê em nenhum momento Esther brigando aqui com Amã? Antes que ela ali falasse com o rei, esperasse o momento certo de falar. Você não vê Mardoqueu brigando com ele, entrando em confronto direto com Amã. Na verdade, ele só estava obedecendo a Deus. E quando você se propõe a obedecer a Deus, rejeitando as ofertas, as tentações, as armadilhas das pessoas e do inimigo, Deus ele te honra. Você encontra a favor de Deus em meio ao caos. Nessa primeira parte do capítulo 5, nós vemos todo o processo de Esther se apresentar ao rei e convidá-lo para um banquete. Amã, pensando que o seu plano iria dar certo, já saiu dali se vangloriando.
apenas dizendo no verso 9: Amã saiu do banquete alegre e feliz da vida, porém quando chegou perto da entrada do palácio, ele encontrou Mardoqueu e ali ficou furioso, porque Mardoqueu não se curvou diante dele, nem fez qualquer outro sinal de respeito, mas ele se controlou e voltou para casa. Então mandou chamar os amigos e pediu a Zeres, que era a esposa dele, que também viesse. Amã começou a falar: olha só, o inimigo das nossas vidas, seja o inimigo o espiritual, que é o adversário, ou pessoas usadas pelo adversário para se levantar contra a sua vida, para tentar tirar o seu foco da presença de Deus, eles vão começar a se vangloriar, porque Deus resiste aos soberbos. Deus, ele não gosta de pessoas soberbas, pessoas prepotentes, pessoas que acham que sabem de tudo, que não precisam de ninguém, pessoas que não são humildes. É muito cuidado, a gente precisa ter, muito cuidado com isso, observar quais são as pessoas que estão do seu lado. Ele saiu ali daquele banquete se exaltando quando encontrou Mardoqueu ao sair do palácio. Mardoqueu não falou nada a ele. Simplesmente só porque não se curvava, porque ele queria ser adorado, ele queria ser honrado. E começou a fazer planos, consultou a sua esposa e seus amigos. E eles pediram para fazer uma forca, para ali tirar a vida de Mardoqueu. Gente, é muito sério. É necessário você estar na posição, principalmente sendo uma mulher cristã. Se você está passando por problemas, Deus, ele vai te ajudar a resolver. Mas se você clamar ao Senhor, Mardoqueu estava lá, ó, se humilhando a Deus. Orou, jejuou, chorou, ficou nas cinzas. Em nenhum momento ele caluniou Amã, porque nós não vemos aqui. Será que você tem se calado diante da tua luta ou você tem falado para todo mundo, menos para o único que pode resolver, que é Deus? Você tem contado o seu problema para todas as pessoas vêm, tentam te consolar, outras pessoas te colocam para baixo, outras até te ouvem, mas quando sai de lá falam mal de você e ainda desejam o teu mal. Mas você não para um momento para se ajoelhar e para buscar a Deus e contar todos os seus problemas para Ele. Então é isso que eu quero que você entenda aqui. Nós encontramos o favor de Deus quando nos humilhamos de todo o coração, choramos, nos quebrantamos e reconhecemos que dependemos unicamente dEle. Será que você tem feito isso? Essa é a reflexão que eu quero deixar aqui do capítulo 5. Se você gostou desse devocional, deixa o teu gostei aqui, o teu like. E não se esquece de se inscrever, porque em breve nós teremos aqui o devocional do capítulo 6, que vai ser uma bênção. Eu tenho um encontro marcado com você no próximo vídeo. Maravilhosa! Beijo! Deus abençoe a sua vida.